A graça de Deus é algo indescritível. Eu já muitas vezes tentei na minha vida entender o que é a graça de Deus. Eu, há anos atrás, fiz um curso de mestrado e eu tinha uma matéria chamada A Graça. E durante 4 meses, uma vez por semana, nós tínhamos 2 horas de aula e nós falamos sobre a graça de Deus. E eu muitas vezes me perguntava, será que esse assunto nós vamos conseguir abordar todo ele e entender o que é a graça de Deus? A graça é infinita. E eu hoje queria levar você junto comigo, pensarmos na infinita graça de Deus sobre a vida de um homem. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando. Outros diziam, ele é Elias. E aí diz, pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendessem João e amarrassem e colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. João Batista. Em Mateus capítulo 11, ele é identificado como aquele maior nascido de uma mulher. Observe as suas características. Se você prestar atenção, ele era um homem justo e santo. Dito por quem? Por Herodes. Aquele que depois manda cortar a cabeça dele. Mas ele reconhece ele. Ele reconhece ele como uma testemunha de grande sucesso. Porque ele gostava de ouvi-lo. Ele gostava de conversar com ele. Apesar de Herodes ser um cara totalmente errado, totalmente pecador, e que não queria a mensagem, ele só queria ouvir, ele achava bonita a mensagem. Mas ele não queria isso para ele mesmo. Porque ele sabia que se ele aceitasse essa mensagem, ele teria que mudar. E ele não estava pronto a mudar. Quando pessoas não estão prontas a mudar, sempre é assim na vida. Elas ouvem, elas acham legal, elas acham bonito, mas eu preciso mudar. Ele pregou. O que ele pregou? Arrependimento, perdão dos pecados e batismo. Isso é o que a igreja de hoje precisa pregar. Arrependimento. Até que ponto eu me arrependo dos meus pecados? Arrependimento quer dizer eu vou mudar completamente. Eu olho para a minha vida. Em algumas áreas da minha vida eu tenho muitas lutas. E eu preciso sempre de novo dizer, eu quero ser transformado por esse Jesus. Eu quero ser mudado por Ele. E Ele me muda de passo a passo, me santificando. E isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos enxergar que nós somos pecadores, que nós vivemos por muito e muito tempo no pecado e ainda hoje como cristãos nós precisamos sempre de novo confessar os nossos pecados a Jesus. Mas ele sabia, esse João sabia que viria um após ele, do qual ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que o Cristo estava aí. Ele havia recebido a mensagem. Ele condenou o pecado abertamente e sem medo. Ele encarava as pessoas sem ter medo. Ele simplesmente dizia para elas, vocês são pecadores e vocês não podem viver assim. E ele não fazia acepção de pessoas. Neste caso era Herodes, que tinha se casado com a esposa do irmão dele. E João vai lá e dá de dedo nele. E o resultado foi que ele caiu na cadeia. O resultado foi que a esposa da tal Herodes, a tal da Herodias, tinha raiva dele e queria matá-lo.
E o que ele colheu com toda essa mensagem? Ele falou para muitas pessoas iam ao Rio Jordão, muitas pessoas se arrependiam, muitas pessoas se deixavam batizar, muitas pessoas tiveram transformação de vida. E o que ele pessoalmente colheu? A prisão. Ele colheu sim os frutos. Muitos se converteram, muitos foram transformados. Um grande louvor ao Senhor por aquelas pessoas que foram salvas. Mas para ele restou só uma coisa: prisão. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Entregou a jovem e esta a deu à sua mãe. Ou seja, o resultado de todo o seu ministério foi: me cortaram a cabeça. Você já imaginou? Esse é o resultado? Muitas vezes na nossa vida, nós achamos que nós temos que ter muitas bênçãos e muito cuidado de Deus. E Deus quer cuidar de você e Deus quer cuidar de mim. Mas também existem momentos que nós sofremos consequências. E essas consequências são árduas, são pesadas e são dolorosas. Mas mesmo assim, Deus nunca nos ampara. Quando João manda perguntar: você é mesmo este? Ele diz para aqueles que vieram perguntar para ele: digam para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Se vocês disserem para ele o que estão vendo e ouvindo, ele vai ter a certeza. João tinha essa certeza. Este Jesus é o verdadeiro Messias, aquele que veio para morrer. E eu creio nele, mesmo antes dele morrer na cruz, porque ele perdoa os meus pecados e ele é o meu Salvador. Você crê? Você aceitou? Você recebeu? Você tem certeza completa da sua salvação? Jesus quer lhe dar isso, porque não há nenhum outro Deus. No tempo dos romanos, nós temos que entender, os romanos eram um mundo em que criam em tudo que é tipo de deuses. Era só mais um que veio? Não. Tinha vindo aquele que era o real e verdadeiro Salvador da humanidade. Por isso, não há outro Deus, a não ser através de Jesus Cristo, que você vai ter a herança da vida eterna, através deste Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Que Deus te abençoe.